Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam sempre presentes no seu coração e na sua vida. Hoje é sábado da 33ª semana do tempo comum. O Evangelho de Lucas está no capítulo 20, versículos de 27 ao 40. Aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim morreu também a mulher. Na ressurreição ela será esposa de quem? Todos os 7 tiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falastes muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Precisamos compreender que no dia em que os mortos ressuscitaram, quando o reino de Deus de fato for estabelecido, os graus de parentescos deste mundo não valerão para a eternidade. O que nos unirá na eternidade é a aliança estabelecida a nós pelo nosso batismo. Quer dizer, na eternidade, no reino definitivo, ninguém será pai, mãe, irmão, tio, sobrinho, avô, avó, primo, neto, esposo, esposa, padrinho, madrinha, afilhado, compadre, comadre. Não. Esses graus de parentesco valem para a lógica do mundo terreno. Para a eternidade, seremos o que somos pelo batismo de Deus, filhos dos batizados, irmãos e irmãs. Assim, não importa se a mulher teve 7 maridos e não adquiriu filhos com nenhum deles, tal qual predizia a lei mosaica. Na eternidade ela será esposa de quem? De ninguém. Os mortos não se casam e nem se dão em casamento. Na eternidade ela será vista por aqueles homens que na terra ela teve por marido. Na eternidade eles a verão como irmã. Terão a lembrança de que na terra eles se casaram? Sim. Mas na eternidade não serão marido e mulher. Na eternidade serão irmãos. Que fique então bem claro para nós: quem crer e for batizado será salvo. Isso já diz tudo. O que o batismo nos impõe é o que de fato seremos na eternidade.
Então vou repetir. Na eternidade, quando o reino for de fato estabelecido, saberemos quem fomos aqui, porque a nossa história na terra não será aniquilada, porque aqui foi estabelecido o nosso caminho de salvação. Mas no reino definitivo, Deus será o Pai e todos nós seremos irmãos. A palavra de Deus, então, deste sábado, nos assegura que a ressurreição é real, que existe vida após a morte e que essa vida que vem depois é eterna. Porque o nosso Deus não é Deus dos mortos, mas Deus dos vivos. E já na sarça ardente, naquela passagem, Moisés nos assegura a vida definitiva, quando chama a Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E se o nosso Deus é Deus dos vivos e não dos mortos, e Ele continua a ser o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, é porque os patriarcas permanecem vivos, não estão mortos. Volto a insistir à luz do Evangelho. O nosso Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Se é Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, é porque eles permanecem vivos. Morreu a carne, vive o Espírito, que aguarda o dia feliz da ressurreição da carne. Que fique então bem claro para nós, à luz do Evangelho de hoje: existe vida após a morte. Que o nosso Deus é o Deus dos vivos. Ele é mais forte que a morte. A vida vence a morte. E que no reino nós seremos todos irmãos, filhos de um mesmo Pai, que é Deus. Esta é a fé que deve nos sustentar e nos mover na direção da eternidade. Que Deus te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.